agora de um assunto que todo mundo adora, hein? Beleza! E para falar de beleza, Marla Cruvinel. Obrigada, Suzy, pelo espaço aqui. Eu sou a doutora Marla Cruvinel, né? E eu sou CEO da Sensibelle, né? Que são clínicas de harmonização orofacial avançada e estética. E hoje nós somos responsáveis aí por cuidar de milhares de rostinhos aí, né? E tudo com muito, eu falo que o que a gente quer fazer, a nossa missão, a missão da Sensibelle, é realmente trazer, né, com muita sutileza e naturalidade, a beleza dos nossos pacientes. E assim, no final, a gente vai ganhar, sim, no rejuvenescimento. É muito importante que a maioria hoje dos nossos pacientes, tanto as mulheres quanto os homens, eles têm muito medo de todo mundo ficar com a mesma cara. E assim, gente, real, se você tá vendo alguém que tá fugindo do padrão, do rosto, das proporções, é porque muito provavelmente foi o paciente que permitiu o profissional agir daquela forma. Colocar tanto produto daquela forma. Até porque eu sempre, uma das coisas que eu conversei bastante com a Suzy, quando o nosso paciente chega no consultório, na clínica, é muito importante a gente saber qual que é a dor dele, o que está mais incomodando. Eu, né, como especialista, eu preciso realmente entender qual que é o problema dele, porque uma coisa que a gente teve muito na pandemia, as pessoas ficaram muito em casa. Então, elas começaram a se olhar no espelho e ver que realmente estava acontecendo o derretimento facial. E o envelhecimento, ele nada mais é do que o derretimento facial. Que loucura, né? Então, a causa do envelhecimento é a musculatura da face, que ela vai perde nutriente, perde colágeno, fibrinha, elastina, e aí vai literalmente derretendo e começa a aparecer os sulcos, né, que a gente chama. Porque o envelhecimento, gente, ele se dá por 7 quedas, que é a queda da pálpebra, né, da região de olheira, bigode, marionetezinho, pra quem não conhece, que é essa boquinha triste, aqui na bochecha, pescoço e o nariz. Mas o que é o envelhecimento? Esse envelhecimento que acontece conosco? Ele nada mais é do que o nosso músculo perdendo o volume, né? Que ele perde nutrientes. Fibrina, elastina, colágeno. Só para curiosidade, e quando a gente vai tratar um paciente, porque, gente, uma coisa que às vezes tem que ficar claro e não fica, é que a harmonização, primeiro, ela é um conjunto de procedimentos. Então, tem o botox, tem preenchimento com ácido hialurônico, tem bioestimulação de colágeno, tem liftings faciais não cirúrgicos, tem fios, tem uma variedade de tratamentos. Então, depende da dor do paciente, o que está incomodando muito ele. E no primeiro momento, é muito importante a gente entrar com algo que vai resolver o principal problema dele, o que está mais deixando ele triste ali diante do espelho. E não às vezes, nem sempre, principalmente, gente, quando nós vamos tratar pessoas mais maduras, que são mulheres e homens aí na faixa etária de 40 a 60 anos, a gente tem que lembrar que se o rosto derreteu, né, se ele desceu muito, a gente está falando de queda. Então, quando eu falo para o paciente, a gente precisa de reestruturar o seu rosto. Falando numa linguagem bem simples, reestruturar uma face é levantar o que caiu. Resumindo, puxa tudo, estica tudo. Estica tudo, levantar o que caiu. Aí você decide se você vai para um procedimento mais invasivo, menos invasivo. E também, né, a disponibilidade de investimento que você está disposto a fazer em você, na sua autoestima. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante, Marla, é que eu digo, por experiência própria, que ela não é o tipo de pessoa que, não, vamos fazer, não. Vai fazendo devagarinho, sabe? Vamos aos poucos, porque você nunca fez. Então vamos fazer um pouquinho. Por exemplo, quando ela falou pra mim assim, Suzy, você quer que põe na boca? Não quero. Não quero. Então é assim, ela respeita o teu lado e vai devagar. Que eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu sempre falo, eu, né, e os nossos especialistas, a gente sempre fala que o menos é mais. O menos é mais. Então, quando você coloca, por exemplo, né, a gente vai fazer uma extrudação facial, faz uma suspensão facial, depois a gente vem refinando a face do paciente com ácido hialurônico. Uma das opções, na verdade, hoje é o que a gente mais faz na clínica. Mas quando eu vou usar o ácido hialurônico, essa turma que perde a face, porque, gente, a face, Deus é muito perfeito. E as nossas medidas, né, elas são proporcionais. O nosso rosto ele é totalmente proporcional. Se você dividir algumas médias, você vai ver que ele é tudo proporcional. A harmonização nada mais é do que a gente devolver parte dessas medidas que o paciente tinha e que o envelhecimento ficou assimétrico. Ou seja,
a diferença do lado direito para o esquerdo, geralmente ela aumenta muito. Uma pessoa vai ter um lado da face mais caído do que o outro, vai ter uma diferença, uma sobrancelha mais suspendida, e isso é o derretimento facial mesmo. Tá. E quando a gente vai, principalmente trabalhar, gente, com o ácido hialurônico, né, que o ácido hialurônico é o responsável por essas harmonizações que todo mundo vê, aí a maioria delas, onde as pessoas estão exagerando na quantidade, colocando 20, 30, 40, 50 ml. Né? O ácido hialurônico geralmente ele vem em umas seringas e cada seringa tem 1 ml. Então quando você vem falando, o fulano botou, o artista botou 20, 30, é muito produto. Quanto maior a quantidade de produto que eu estou colocando na face do meu paciente, mais eu vou aumentar o risco de ter uma intercorrência, que é um problema. Lógico, óbvio. Então, cientificamente falando, quanto mais eu trabalhar com produto na face do meu paciente, eu vou sim fugir um pouco da zona de saúde, né? De ser um tratamento saudável, né? Mesmo. E tem riscos, né? Todo tratamento ele tem um risco. Da harmonização é baixíssimo. O do ácido hialurônico ele é muito baixo. Já o fio de PDO, que é o bambambanzinho, mas é o queridinho ainda, que tá muito falado, ele hoje é o que tem maior risco de intercorrência dentro da harmonização. E é interessante que toda vez que eu trabalho essa reestruturação facial dos meus pacientes, geralmente no primeiro momento ela faz um botox, uma suspensão, né, que é o lift não cirúrgico, e aí a gente vai para a parte de refinamento. Nesse refinamento, geralmente a gente faz umas 3, 4 seringas e espera 30 dias, porque eu preciso que a paciente veja como que ela está se sentindo. Exato. Depois desse tratamento. Voltou para uma segunda etapa, terceira etapa do tratamento, aí a gente vai avaliar e ver o que é possível fazer. Então, no primeiro momento a gente vem tratando a queda, depois a gente vem tratando o que eu falo que é a qualidade de pele, que é a flacidez. A Marla voltará outras vezes. Obrigada, Marla. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. E você, sempre novidades aqui. Tchau!